Quando a gente olha para a estrutura de um arranha-céu imenso ou para aquelas vigas de um viaduto gigante, a primeira impressão que dá é de estabilidade total. Uhum, sim. Aquela coisa inabalável. Exato. A gente vê algo ali fixo, sólido. Mas a verdade é que essas estruturas tão monumentais são mantidas de pé por, digamos assim, cicatrizes metálicas. Cicatrizes que foram forjadas a milhares de graus Celsius. Então, no nosso mergulho profundo de hoje, nós vamos destrinchar a ciência violenta e fascinante da soldagem. E o que sustenta essa nossa análise hoje é uma documentação técnica muito rica. Nós estamos baseando tudo isso numa pilha de materiais que inclui desde apostilas universitárias de metalurgia física até artigos sobre inspeção de solda e também as normas que detalham os fenômenos assim moleculares mesmo que acontecem quando a gente une dois metais. Nossa, sim. Eu fiquei maravilhada lendo tudo isso, porque a missão de explorar esse material é justamente entender como a matéria realmente se funde. E, claro, quem dita as regras desse processo todo. Porque no momento em que a gente compreende o que acontece dentro de uma simples junta de aço, a forma de enxergar o ambiente construído ao nosso redor muda completamente. Muda mesmo. A sociedade moderna é literalmente mantida unida pela soldagem. Pois é, mas assim, para não colocar o carro na frente dos bois, o que separa a verdadeira soldagem de, digamos, pegar uma cola extremamente forte ou só aquecer duas peças e grudar uma na outra? Qual é a fronteira física real aqui? Então a linha divisória aí está exatamente na alteração do estado da matéria. Nós não estamos falando de um adesivo, tipo uma cola, que se interpõe entre duas superfícies. A definição formal, a que rege a engenharia, estabelece que a soldagem é a união localizada de metais, onde as superfícies de contato são levadas ao estado plástico ou, assim, totalmente liquefeito. Ah, então elas derretem mesmo. Isso ocorre através da aplicação de calor intenso, de pressão ou a combinação de ambos. Na maioria das aplicações da indústria, a gente adiciona também um material extra. Que seria aquele metal que vem da vareta? Exatamente, o metal de adição que serve para preencher o espaço ali entre as peças. E o objetivo final, o grande ponto, é criar uma estrutura monolítica. Monolítica. Isso significa que as duas peças originais simplesmente deixam de existir como entidades separadas? É muito louco pensar nisso. É fascinante. Eu estava pensando aqui numa analogia. Usar parafusos ou rebites é tipo fechar o zíper de uma jaqueta. A união fica forte, a jaqueta está fechada, mas os dois lados do tecido continuam sendo independentes. Se a gente tirar o zíper, eles se separam perfeitamente. Com certeza. Já a soldagem seria tipo pegar dois blocos de queijo, encostar os dois numa panela bem quente, derreter as bordas até virarem uma poça líquida toda misturada e depois deixar esfriar. Vira um queijão só. Olha, essa analogia do queijo ilustra perfeitamente a fusão. É bem isso. Qual a diferença, claro, de que no aço nós estamos lidando com um arranjo cristalino super complexo, não é só gordura derretendo. E essa natureza monolítica traz assim, uma dualidade brutal para a engenharia. Dualidade como? Tem desvantagens. Tem. A grande vantagem óbvia é criar juntas com uma integridade mecânica altíssima. Tipo, um parafuso pode afrouxar com a vibração de um motor ou com a passagem de caminhões pesados numa ponte, sabe? Faz sentido. Já uma junta bem soldada não afrouxa. Ela também é completamente isenta de vazamentos. Isso é a base absoluta para existirem tubulações de alta pressão na indústria química, refinarias de petróleo. Espera aí, mas se a peça virou uma coisa só, desmontar para fazer uma manutenção não é mais uma opção viável, né? Aí que tá. Esse é o custo de uma estrutura monolítica. A desmontagem exige destruição. É preciso cortar o metal fora. E a desvantagem não para por aí não. Para alcançar esse estado liquefeito usando, por exemplo, um arco elétrico, a temperatura no centro da poça de fusão ultrapassa facilmente os 5.000 graus Celsius. 5.000 graus, gente! É quase a temperatura da superfície do Sol. É um absurdo de quente. E o que acontece? O metal sofre uma expansão térmica muito violenta e logo em seguida é uma contração muito rápida quando ele resfria. Isso gera o que a engenharia chama de tensões residuais.
Tensões residuais, tipo um estresse guardado ali. Exato. O material fica, puxando a si mesmo, internamente. Ele cria uma cicatriz de estresse permanente. E como a peça agora é contínua, se uma trinca minúscula, pequenininha mesmo, começar a se formar por causa dessa tensão interna, ela pode se propagar de uma ponta a outra da estrutura sem encontrar nenhuma barreira física. Caramba, mas vem cá, uma dúvida que me surgiu agora lendo as fontes. Se o calor no centro da poça de metal líquido chega a mais de 5.000 graus, a área em volta também deveria derreter, não? Porque o calor não obedece a fronteiras imaginárias ali, ele simplesmente vai se espalhando para o metal frio do lado. E é exatamente aí que está a grande armadilha da soldagem. A área que fica imediatamente ao lado do cordão de solda não derrete. Ela absorve uma quantidade massiva de calor, chegando muito perto do ponto de fusão, mas continua no estado sólido. Ah, então ela esquenta absurdamente, mas não vira líquido. Isso. E essa região específica recebe o nome de zona termicamente afetada, ou na sigla que o pessoal usa muito, a ZTA. É literalmente o calcanhar de Aquiles de qualquer estrutura soldada. As anotações de inspeção que nós analisamos traziam uma imagem muito boa para ilustrar isso. Elas descreviam a ZTA como aquela área de um pedaço de carne na churrasqueira que não está diretamente no fogo, então ela não queima e não tosta, mas recebe calor suficiente para ficar meio cinza e dura. Fica num limbo térmico. Perfeito. É um limbo mesmo. Esse limbo, no caso do aço, parece ser o epicentro dos desastres. O que acontece lá dentro, já que o metal não chegou a derreter? Ocorre uma mutação que a gente não vê a olho nu. Os metais são compostos por cristais microscópicos, que a gente chama de grãos. Quando o aço da Zelta é aquecido a essas temperaturas extremas e depois resfria super rápido porque ele está em contato com o resto da peça que está fria, a estrutura desses grãos simplesmente enlouquece. Enlouquece como? Eles quebram? Não, pelo contrário. Os átomos começam a vibrar intensamente por causa do calor e os grãos menores começam a se fundir uns nos outros ainda no estado sólido. E aí eles formam grãos gigantescos. E grãos maiores são um problema para a resistência da peça? Um problema colossal. Na metalurgia, o tamanho do grão dita completamente o comportamento mecânico. Grãos pequenos e bem refinados garantem o que chamamos de tenacidade, que é basicamente a capacidade do metal de absorver um impacto sem quebrar. Como se fossem pequenos amortecedores. Quase isso. As fronteiras entre esses muitos grãos pequenos funcionam como um monte de barreiras que impedem um avanço de microtrincas. Quando o calor da solda faz esses grãos crescerem de forma desproporcional ali na ZTA, o material perde essas fronteiras. Ah, entendi. Fica um caminho livre para a trinca correr. Exatamente. Ele perde a ductilidade, que é aquela habilidade de se deformar um pouco sob estresse antes de romper. A região ali fica muito mais dura, porém incrivelmente frágil. Então, o paradoxo é que a mesma energia brutal que une e solidifica o centro da peça é exatamente a mesma coisa que destrói a flexibilidade das bordas. É um efeito colateral cruel da física térmica. Mas como que os engenheiros descobrem se a ZTA de uma ponte ficou frágil demais antes de liberar para os carros passarem? Não dá para adivinhar, né? Eles submetem amostras idênticas feitas do mesmo jeito a ensaios destrutivos em laboratório. O ensaio Sharp, por exemplo, é um dos mais clássicos que aparecem na nossa literatura técnica de hoje. Ensaio Sharp? Como que ele funciona? Trata-se de um pêndulo pesado. Imagina um martelo gigante que é solto de uma altura específica e ele atinge em cheio um corpo de prova que tem um pequeno corte, um entalhe, exatamente na região da ZTA. A máquina mede quanta energia o pêndulo perdeu ao quebrar aquela amostra. Então, se o pêndulo passar direto sem perder muita velocidade, significa que o metal se partiu facilmente, é isso? Exato. Revelando toda a sua fragilidade. Eles fazem isso em várias temperaturas diferentes. Inclusive, eles chegam a congelar a amostra para descobrir em que momento exato o aço deixa de entortar e passa a estilhaçar como se fosse vidro. Nossa, estilhaçar como vidro. Isso levanta uma dúvida enorme na minha cabeça. Se a soldagem altera a biologia do aço dessa maneira toda, criando zonas frágeis, tensões ocultas, e tudo depende de testes de pêndulo destruindo amostras num laboratório,
Como é possível que os viadutos e os navios cargueiros gigantescos não estejam rachando ao meio todos os dias? Pois é, parece um milagre. Sim. Se a margem de erro entre fundir com sucesso duas chapas pesadas e criar uma borda de vidro super quebradiça é tão pequena, como a indústria consegue manter isso sob controle numa escala global, tipo no mundo inteiro ao mesmo tempo? Essa imprevisibilidade térmica simplesmente não é aceitável na construção civil ou naval pesada. Foi exatamente para domar esse caos termodinâmico todo e metalúrgico que a engenharia precisou criar um idioma único e muito rigoroso. A principal força organizadora por trás de todo esse esforço global, que está detalhada extensivamente nas nossas fontes, é a AWS. A famosa Sociedade Americana de Soldagem, American Welding Society. Ela aparece nos textos o tempo todo como a grande bússola normativa, né? Mas como que uma sociedade que foi fundada lá em 1919 conseguiu convencer, sei lá, estaleiros na Ásia, montadoras de carro na Europa e empreiteiras aqui no Brasil a seguirem exatamente a cartilha deles? É uma história interessante. Para entender essa influência toda, a gente precisa olhar para o período de fundação deles. 1919 foi logo o ano seguinte ao fim da Primeira Guerra Mundial. O mundo inteiro tinha acabado de perceber a necessidade extrema de fabricação em massa. Precisavam construir coisas rápido. Muito rápido. E a construção naval da época, que antes dependia de milhares de rebites que eram inseridos manualmente, um processo super lento e muito custoso, precisava dessa eficiência da soldagem elétrica. O problema é que os primeiros navios soldados sofriam falhas catastróficas justamente pela falta de controle dessa ZTA e do calor que entrava na peça. Eu li sobre isso. Alguns navios da era da Segunda Guerra literalmente partiam ao meio enquanto estavam parados nos portos, né? Sim. Em águas muito geladas, o aço simplesmente ficava quebradiço por causa daquela estrutura frágil e do frio, e partia. A AWS surgiu com a missão de transformar a solda, que até então dependia inteiramente assim do instinto e da experiência de quem segurava a tocha. Era uma coisa meio artesanal. Totalmente. E eles queriam transformar isso numa ciência quantificável. Tirar da categoria de arte misteriosa e transformar em engenharia exata, com números. Mas como isso virou a linguagem universal em vez de ficar só como um padrão lá dos americanos? Aí entra a economia e a responsabilidade legal. Contratos internacionais gigantescos e as seguradoras exigem garantias, né? Imagina, se uma plataforma de petróleo extraindo pressão altíssima lá no fundo do mar tiver uma falha estrutural, de quem que é a culpa? Complicado, tem que ter alguém para assinar embaixo. Exato, a engenharia precisava de um referencial que fosse incontestável para os projetos. A AWS passou a criar especificações super detalhadas. Não era apenas sobre como soldar, mas também qualificações para os inspetores, parâmetros rígidos de segurança, testes rigorosos como aquele ensaio Sharp que a gente falou. E o mais importante, uma taxonomia, uma classificação clara para todos os materiais envolvidos. Então hoje, se uma multinacional projetando um gasoduto especifica os parâmetros AWS lá no escritório de projeto em Londres, o engenheiro que está coordenando a solda, sei lá, no interior do Brasil ou na Índia, sabe exatamente qual é o limite de calor que ele pode permitir, qual liga ele tem que usar, e isso garante que a solda vai ter as mesmas propriedades calculadas lá na origem do projeto. A prova de essa padronização funciona tão bem no mundo real, ali no chão de fábrica, sujo mesmo, está no modo como os materiais de solda são catalogados. Nas fontes que nós estudamos para hoje, a análise que eu achei mais fascinante é a classificação dos chamados consumíveis. Os famosos eletrodos revestidos. Exato, aquelas varetas de metal que derretem para formar a solda. Decifrar as letras e os números estampados num eletrodo é quase como, ler uma tabela nutricional de supermercado. A diferença é que, em vez de você procurar calorias ou sódio, a leitura é sobre a resistência à ruptura do metal, o comportamento químico dele, a dinâmica de fluidos da poça derretida. E essa codificação é o verdadeiro coração do sistema da AWS na prática. Ela tira completamente aquela coisa da adivinhação das mãos do operador. O engenheiro sabe o que o projeto exige lá no papel e o soldador sabe exatamente qual consumível ele tem que pegar na prateleira do almoxarifado. Não tem erro. Não tem. Vamos dissecar o exemplo mais onipresente que tem nos materiais de engenharia que a gente viu. A norma AWS 5.1, que é a norma que regulamenta os eletrodos de aço carbono comum.
e o astro principal dela, que é o eletrodo E6013. Certo, eu adoro essa parte. Lendo o rótulo do E6013, então. A letra E, logo ali no início, é bastante direta. Indica que nós estamos lidando com um eletrodo, que é o canal físico por onde a eletricidade vai passar para fechar aquele circuito e criar aquele arco de luz super quente. Mas logo depois do E, vem os números 60. O que eles garantem pra gente? O 60 estabelece a resistência mínima à atração que o metal que for depositado por aquela vareta vai ter depois que ele esfriar. A unidade de medida americana é o Psi, que significa libras por polegada quadrada. Então 60 significa 60 mil Psi. Tá, mas para colocar isso numa perspectiva mais palpável para quem escuta a gente. 60 mil Psi equivalem a suportar cerca de 4.200 quilos de força, 4 toneladas puxando um único centímetro quadrado de solda antes que ela se rompa. É uma força mecânica muito assustadora, comprimida numa área do tamanho de um dado de jogo de tabuleiro. É uma comparação excelente, bem visual. Isso aí garante que, se o metal da base original da peça tiver essa mesma resistência mecânica, a emenda da solda não vai ser o ponto fraco. A emenda fica tão forte quanto o resto. E seguindo o código do E6013, a gente tem o penúltimo dígito, que é o número 1. Ele tem implicações bem práticas sobre a gravidade e a viscosidade da poça de fusão lá na hora de derreter. Esse 1 informa que o eletrodo foi aprovado para uso em todas as posições. O que significa que o soldador não precisa estar com a chapa deitada numa bancada plana certinha. A viscosidade do metal líquido, quando esse eletrodo específico derrete, é ajustada de um jeito químico para que seja possível soldar uma chapa na vertical. Ou até mesmo na posição que a gente chama de sobrecabeça. Soldando o teto de uma tubulação, olhando para cima. Isso, e o mais importante, sem que o metal incandescente escorra igual água e caia no rosto do profissional. Nossa, ia ser um desastre. E isso depende do quê? Isso depende fortemente da tensão superficial daquele metal fundido, o que nos leva ao último dígito do código, o 3. Esse número revela a formulação química daquele pó endurecido, o revestimento da vareta. No caso do dígito 3, significa um revestimento de base rutílica. Que é rico em dióxido de titânio, segundo os textos. Exato. Eletrodos com o final 3 criam um arco elétrico muito suave, muito fácil de você iniciar e manter aceso, além de funcionarem muito bem com equipamentos mais simples de corrente alternada. Entendi, mas os desafios da engenharia moderna não se limitam só ao aço carbono comum, né, que a gente vê em portão. As tubulações de usinas de energia ou os cascos de submarinos, por exemplo, exigem umas ligas metálicas muito mais sofisticadas. E as fontes também analisam um eletrodo da norma AWS A5.5, que é focada em aços de baixa liga. O código que eles dão de exemplo é o E7018-A1. O código ficou mais longo e a tal tabela nutricional ficou mais complexa. Com certeza, o nível de exigência metalúrgica sobe drasticamente aqui. A base da leitura, claro, permanece a mesma. O E é eletrodo. O 70 aponta que a resistência à tração subiu agora para 70 mil psi. E o 1 reforça que ainda é um eletrodo que serve para todas as posições. Mas o dígito 8 muda o jogo completamente, pelo que eu entendi. Ele indica um revestimento de baixo hidrogênio que contém pó de ferro na formulação dele. Muda tudo. E aqui eu faço uma pausa rápida. O pó de ferro ali no meio faz sentido para mim, ele ajuda a aumentar a quantidade de metal depositado mais rápido. Mas por que baixo hidrogênio seria uma propriedade tão vital a ponto de definir a classificação do eletrodo? De onde que vem esse hidrogênio todo e o que ele faz de tão ruim dentro do aço de alta resistência? Olha, o hidrogênio é simplesmente um dos maiores inimigos da soldagem de alto desempenho. A umidade do ar ao nosso redor, ou a umidade que foi absorvida ali pelo revestimento do eletrodo porque ficou mal guardado, contém água, né, que é H2O. O calor insano daquele arco elétrico quebra essa molécula de água. E o hidrogênio atômico, justamente por ser o menor átomo do universo, consegue se infiltrar muito facilmente na estrutura cristalina do aço enquanto ele ainda está lá na fase líquida. Ah, ele escorrega lá para dentro porque é minúsculo.
O grande problema ocorre quando o aço começa a solidificar e resfriar. A estrutura do cristal do metal vai se contraindo com o frio e esses átomos de hidrogênio que ficaram presos começam a se juntar uns nos outros, formando moléculas inteiras de gás hidrogênio, o H2, dentro daquele metal que já está sólido. Como se fossem um monte de bolhas de gás presas lá dentro, tentando expandir. Pior que bolhas. Eles geram uma pressão interna formidável, num nível microscópico absurdo. E você lembra da nossa ZTA, a zona termicamente afetada, que ficou dura e frágil por causa do crescimento dos grãos pelo calor? Sim, que parecia vidro. A pressão desse gás preso encontra exatamente essa região frágil da ZTA e causa umas trincas terríveis. E pior, muitas vezes invisíveis. Trincas que podem aparecer horas ou até dias depois que as soldas já esfriam. É o fenômeno que a gente chama de trinca a frio. Nossa, é uma bomba relógio microscópica. Então, o eletrodo com o final 8, classificado como de baixo hidrogênio, possui alguns ingredientes minerais no revestimento dele que não deixam ele absorver umidade com tanta facilidade, é isso? Isso mesmo. E eles reagem neutralizando o pouco hidrogênio que chega na poça. Mas claro, desde que esse eletrodo seja armazenado de forma super correta em estufas quentes antes de ser usado, para expulsar a umidade. Isso revela o nível absurdo de engenharia que tem por trás do processo. E no código longo ainda tem o sufixo A1. O que esse pedacinho acrescenta ao metal que foi depositado? Esse pedaço é o indicativo químico da liga especial. O A1 especifica que o depósito de solda vai conter, no final, aproximadamente 0,5% do elemento molibdênio. 0,5% parece tão pouquinho? É uma adição minúscula, sim, mas ela altera de forma bem profunda o comportamento do cristal do aço quando ele entra em serviço. Permite que aquela junta soldada consiga suportar operações em temperaturas muito mais altas, como, por exemplo, em tubulações que passam vapor superaquecido numa usina, sem que ela perca a resistência e sem deformar ao longo do tempo. Caramba! O que mais me fascina nessa quebra do código da AWS é justamente esse papel do revestimento. Porque quando quem não é da área pensa em solda, geralmente imagina só a vareta metálica central ali, a alma da coisa, simplesmente derretendo no calor e pingando. Mas a análise desses materiais mostra claramente que aquele revestimento cinza, meio esquisito que envolve a vareta, não é só um acessório para ficar bonito ou uma embalagem. Não, de forma alguma. Ele é uma fábrica de química trabalhando em tempo real e operando a 5.000 graus. É literalmente o maestro da operação toda. Sem esse revestimento, a soldagem elétrica, como a gente conhece hoje em dia, seria fisicamente impossível de se usar na indústria civil. Porque na hora que o arco abre e atinge aquelas temperaturas solares todas, o revestimento entra em combustão imediata, né? Imediata. Uma parte dele simplesmente se decompõe ali na hora e forma uma nuvem muito densa de gás ao redor daquela poça de metal líquido brilhante. Essa nuvem tem uma função mecânica crítica: expulsar de forma bem violenta todo o oxigênio e o nitrogênio que estão presentes no ar da atmosfera ao redor. Ah, entendi. Porque se o oxigênio livre do ar conseguisse interagir com aquele aço liquefeito da poça, ele basicamente ia oxidar o metal instantaneamente. Causaria tipo uma ferrugem interna enorme. E o nitrogênio criaria porosidades, um monte de furinhos, deixando o aço parecendo um queijo suíço por dentro, cheio daquelas cavidades. Exato, a peça perderia toda a resistência. A atmosfera protetora é o primeiro escudo. Mas o revestimento é muito sofisticado. Ele vai muito além disso. A parte dele que não vira gás se funde e se mistura direto ali no banho de metal líquido. E vira o quê? Ela reage quimicamente para purificar aquele aço. Vai capturando impurezas e sujeiras. E como essa mistura química fica menos densa, mais leve que o metal líquido, ela acaba subindo para a superfície da poça, formando o que a gente chama na oficina de escória líquida. À medida que o soldador avança com o arco elétrico pela junta, essa escória esfria mais rápido e solidifica por cima do cordão de metal de solda, formando uma crosta bem dura e escura. Aquela crosta que o soldador depois precisa ficar batendo com um martelinho picador para remover? Essa mesma. E sabe qual é o detalhe incrível? Ela não é só o lixo ou a cinza que sobrou da queima.
Ela funciona ativamente como um cobertor térmico para o metal. Cobertor térmico? Como assim? Ah, pera. Aqui a gente fecha o ciclo de forma brilhante com aquilo que a gente discutiu mais cedo sobre a Zortalia, não é? Uhum, sim. Vai ligando os pontos. Se essa crosta atua como um material isolante térmico por cima do cordão que ainda está incandescente, ela meio que força o metal da solda e a região frágil vizinha a resfriarem de um jeito muito mais lento. Exatamente isso. O resfriamento lento é a grande chave do sucesso aí. Ao retardar a queda da temperatura bruscamente, a escória dá tempo para aquele hidrogênio residual que sobrou ali tentar escapar por difusão do metal antes que a peça esfrie a ponto de causar as trincas. Que incrível! E mais importante ainda, ela evita que aquele aço sofra um processo de têmpera, que seria não intencional lá na ZTA. Um resfriamento abrupto formaria aquelas estruturas cristalinas que nós falamos antes, extremamente duras e muito frágeis, que recebem o nome de martensita. É aquele comportamento de vidro. Isso, o cobertor de escória que o revestimento criou controla toda a física do resfriamento, preservando o máximo possível de ductibilidade, de maleabilidade, na região mais crítica e perigosa da junta. Quer dizer, então, que toda aquela química encapsulada ali na vareta, no começo de tudo, foi projetada milimetricamente para domar as consequências térmicas que são super nocivas na física do arco elétrico. A norma lá, a E7018A1, garante que o soldador lá na obra tenha nas mãos exatamente a formulação química correta para evitar que a umidade do ar rache o aço por dentro, ao mesmo tempo que protege a borda da peça, a ZTA, de um choque térmico fatal. É fantástico, não é? Toda essa complexidade comprimida ali em alguns caracteres estampados num arame revestido dentro de uma caixa. E é exatamente por isso que a atuação de instituições normativas globais, como a AWS, transcendeu a ideia de uma simples padronização chata. Elas se tornaram, de fato, o alicerce fundamental da segurança estrutural moderna que a gente confia. É verdade. Não dá para ter margem para sorte, para intuição ou para arte solta quando se está lidando com a construção de um reator nuclear pesado ou com os cabos de uma ponte pênsil onde milhares de carros passam todo dia. Com certeza não. Cada pequena variável microestrutural lá dentro, térmica, química do metal, tudo isso teve que ser mapeado por décadas, testado exaustivamente e então convertido nesses procedimentos universais que são facilmente auditáveis e cobráveis. Eu confesso que fica muito evidente o quão profunda, complexa e sofisticada é essa costura invisível que molda o nosso mundo. É uma jornada em tanto, né? A gente começou um mergulho tentando entender a diferença simples entre uma cola forte e a criação fenomenal de uma estrutura monolítica através da brutalidade extrema do calor de 5.000 graus. E que calor! Sim. Investigamos os efeitos colaterais, silenciosos, invisíveis dessa violência toda na zona termicamente afetada, lá onde a estrutura cristalina dos metais se deforma e pode estilhaçar. O famoso limbo da churrasqueira. Exato. E aí, no fim de tudo isso, nós compreendemos como que a disciplina enorme que foi imposta desde o início lá do século XX forçou reações termodinâmicas que são por natureza muito imprevisíveis, a se curvarem a normas rígidas de engenharia e a códigos em embalagens de eletrodos industriais. Eu acho que a grande utilidade assim prática de dominar essas informações está numa mudança pura de perspectiva de quem escuta. Ao passar dirigindo ou caminhando por baixo de uma estrutura metálica gigantesca a partir de hoje, a visão se altera. Há um entendimento muito claro de que aquela estabilidade que a gente percebe e confia é, na verdade, o resultado de uma batalha constante que foi vencida contra expansões térmicas extremas, tensões residuais que ficaram aprisionadas no metal e a fragilização microscópica por hidrogênio. Cada junta soldada numa ponte é literalmente um testamento vivo à engenharia dos materiais e a um rigor científico impressionante.
Totalmente. O que eu acho que acaba deixando no ar uma reflexão meio filosófica e fascinante que não está respondida de forma direta nos manuais de engenharia que a gente leu. Qual? Pensa o seguinte: se a soldagem perfeita, seguindo todas as regras, realmente liquefaz as fronteiras de contato a ponto de fundir os cristais do aço para criar um arranjo contínuo e 100% monolítico, o próprio conceito de montagem se torna algo meio ilusório, sabe? Ilusário. Como assim? Porque quando aquele arco elétrico brilhante é desligado, a luz apaga e o metal endurece sob a escória, aquelas duas peças metálicas originais que saíram de matrizes totalmente diferentes lá na usina siderúrgica, elas simplesmente deixaram de existir como objetos individuais. O universo, de repente, ganhou um objeto fisicamente e completamente novo. E aí, olhando sob as lentes de um microscópio potente, onde que realmente termina o pedaço A e começa o pedaço B ali no meio? Talvez essa fronteira simplesmente desapareça. É isso. Talvez não exista mais resposta possível para isso. Talvez a essência final de soldar alguma coisa não seja sobre unir duas coisas, mas sim promover o apagamento absoluto e irreversível da fronteira física que separa elas. O que vocês acham disso? Uma coisa para pensar na próxima vez que passarem por um viaduto de aço. Nos vemos no próximo Mergulho Profundo. Até mais!